Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube intitulado Notícia Crimes. Notícia Crimes são aquelas notícias francamente criminosas que abalam muitas vezes o nosso país ou o mundo, geram uma certa curiosidade sobre a tipificação, o andamento, indiciamento e denúncia desses crimes. E nós vamos comentar um pouquinho hoje sobre a invasão aos 3 poderes da República, acontecido no último dia 8 de janeiro, em Brasília, capital do Distrito Federal do Brasil, com uma franca invasão aos prédios, aos palácios desses 3 poderes e também ao que eles simbolizam, né? O risco ali ao atentado ao Estado de Direito Democrático brasileiro. Nós vamos ver as imagens que são da TV Senado. As imagens mostram as invasões aos palácios dos 3 poderes. No Supremo Tribunal Federal, todo o plenário foi destruído. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? No Palácio do Planalto, um dos acessos foi pela rampa principal. Esse vídeo mostra um policial sendo agredido na área. Confusão também no Congresso. Lá fora, as áreas das cúpulas e o gramado foram tomados e as forças de segurança tentaram de cima controlar a situação. Dentro do prédio, mais destruição. Estamos dentro do Congresso já. Cuidado aí, hein? Tá sem o vidro agora, pô! Salão Verde. Salão Verde. Sobrou do Salão Verde. Olha aqui. Então, pessoal, como se diz por aí, o Brasil não é para principiantes, né? O Brasil não é para amadores. É surpreendente o que aconteceu no domingo, dia 8 de janeiro, na capital federal do Brasil. Nós já fizemos pelo menos 2 vídeos aqui, desde o final das eleições, tipificando adequadamente o que vinha acontecendo no Brasil até o crescente que culminou com esses atentados do domingo, dia 8 de janeiro. Nós falamos primeiramente sobre os assentamentos, acampamentos de pessoas que estavam protestando, insatisfeitas contra o resultado das eleições proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no dia 30 de outubro. Então, logo no dia 31 começaram esses acampamentos, né, de pessoas que eram dissidentes, né, ou seja, que não tinham votado no candidato eleito, que é o presidente Lula, votantes, portanto, o candidato derrotado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e começaram a acampar e a protestar e a colocar faixas como intervenção militar já, golpe militar já, enfim, coisas do estilo, né, que o presidente não deveria ser empossado e coisas por aí. Eu já tinha dito que isso era crime, nós vamos colocar o vídeo aqui ao final, porque existem crimes dentro do Código Penal há muito pouco tempo ligados a atentados ao Estado Democrático de Direito, tá? Nós vamos voltar a repisar aqui nesse vídeo, até porque já houve um mandamento desde o último dia 8 de janeiro sobre o indiciamento das pessoas envolvidas na invasão de Brasília, então nós já sabemos que é exatamente disso que nós estamos falando. Depois nós falamos no segundo vídeo sobre um atentado que aconteceu em relação a um caminhão-tanque, foi colocado um explosivo debaixo de um caminhão-tanque, na noite de Natal, dia 24 de dezembro, também em Brasília, no intuito de gerar ali uma situação de comoção e impedir a futura posse do presidente eleito, né? Também falamos o que isso tipificava. E nesse último vídeo, que eu também vou colocar para vocês, linkar no final aqui da nossa explicação do Notícia Crimes de hoje, eu repisei algo fundamental. Não se trata de atentado terroristas. As pessoas não são terroristas, né? A imprensa, logo que aconteceu o acontecido no último dia 8 de janeiro, disse, assim, num primeiro momento, todos estupefatos perante o que estava acontecendo, até porque vocês viram as imagens da TV Senado, qualquer um pode entender que algo nunca acontecido na história da República, né, invasão de 3 poderes, já tivemos golpes de Estado, já tivemos golpes de 64, mais que uma horda de pessoas, milhares de pessoas, né, pelo menos 4 mil pessoas, porque tem notícia de mais de 100 ônibus com cerca de 40 pessoas dentro deles cada um, entrassem e invadissem o prédio dos 3 poderes com essa facilidade em Brasília, nós não temos notícia na história recente do nosso país, tá? Mesmo antes da democratização de 88. Então é algo assim escalofriante, né?
E aí, logo começou a se falar em terrorismo, terroristas, e não sei o que, atentado terrorista, mas nós falamos no último vídeo, e eu vou linkar para vocês assistam, por favor, que isso não se trata de terrorismo no Brasil. Não é porque a gente não queira, não, é porque simplesmente, embora se possa falar em terrorismo no sentido internacional, de convenções das quais o Brasil é signatário, o Brasil só tipificou o terrorismo em 2016, por ocasião das Olimpíadas, né, do Rio de Janeiro, e deixou a culpabilidade do ato terrorista, ou seja, a motivação, ligada a razões de xenofobia, preconceito ou discriminação, tá? Então assistam o último vídeo. Nós não vamos falar novamente sobre a Lei 13.260 de 2016, que é a lei de terror, porque ela não se aplica ao que está sendo investigado em Brasília, tá? Tanto que agora, mais adiante, né, e passados alguns dias, quando nós estamos gravando esse vídeo atualmente, a polícia já indiciou as pessoas que invadiram os 3 poderes em Brasília por outros crimes que nós vamos ver, e nenhuma delas por terrorismo, tá? Porque realmente não dá, ok? Não é só querer, é que a lei e o princípio, né, o império do princípio da legalidade, da estrita legalidade penal, que está no artigo 1º do Código Penal, impede que a gente tipifique algo que não está precisamente tipificado nesses contornos da lei. Se lá exige que haja uma motivação xenófoba, então nós vamos ter que ter uma motivação xenófoba de preconceito ou discriminação, e não é o que aconteceu. A motivação dessas pessoas foi estritamente política. Claro que elas queriam causar o terror, uma comoção social, gerar um alarde, isso aí a gente não tem dúvida. Mas a motivação xenófoba, né, preconceituosa, discriminatória com pessoas de outra nacionalidade, raça, cor, etnia, não está presente, ok? Vamos ver então como é que tá, o que aconteceu, como essas pessoas foram finalmente indiciadas, já no esteio do que nós falamos nos últimos 2 vídeos, né, muito corretamente indiciadas, futuramente talvez denunciadas, futuramente não sabemos, mas talvez condenadas, né, judicialmente ao cumprimento de uma pena de prisão. E por isso mesmo a gente está fazendo esse quadro Notícia Crimes. Partindo da raiz da Constituição Federal, onde é que está o problema no que aconteceu, né? Para começar, uma explicação brevemente constitucional do acontecido, há muitos desdobramentos, implicações, responsabilidades de autoridades, terceiros, né? Já temos pessoas aí presas, efetivamente, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ele acabou de ser preso, tá? Então, levado à sede da Polícia Federal, ou seja, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi citado como investigado pelo STF, né, dentro do mesmo inquérito, no arcabouço do inquérito, também por razões que nós vamos colocar aqui. Então, há muito o que se dizer, vamos resumir brevemente, baseado no acontecido recentemente na história do Brasil, sobre responsabilização de pessoas, quais pessoas e pelo que seriam responsabilizadas segundo a nossa legislação brasileira, ok? Bom, a República Brasileira, no artigo 1º, o que nós estamos falando e qual é o bem jurídico, né? Qual é realmente o atentado que aconteceu no dia 8 de janeiro? Nós temos que a República Federativa do Brasil, artigo 1º da Constituição, ela é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, né? E constitui-se um Estado democrático de direito. Isso é fundamental, tá? Aí está o problema, esse é o bem jurídico dessa nova lei, que desde 2021, a Lei 14.197, ela trouxe, nós já falamos nos vídeos anteriores, novos crimes contra o Estado democrático de direito. Ela revogou a Lei de Segurança Nacional, que não falava em Estado democrático de direito, porque era uma lei completamente ditatorial, e ela traz muito bem delineados crimes contra o Estado democrático de direito, e nós já vamos conhecê-los melhor, embora já tenha falado nos outros vídeos, mas era que foi antes do episódio, né? A gente já estava lá alarmando ali as autoridades, né, a população em geral sobre esses riscos, e aí deu no que deu, né? Acampamentos e tal, chegou onde chegou, até porque não foi por acaso. Todo um desdobramento daquilo que não estava sendo corretamente punido. Então, vejam que o Estado Democrático de Direito do artigo 1º, ele é um bem jurídico muito importante. Ele é um Estado baseado na democracia das eleições, né, do voto como se processa hoje no Brasil através de urnas eletrônicas. Desde 1994 não temos voto em papel. E essas urnas elegeram sucessivos presidentes, né, Fernando Henrique Cardoso, enfim, o próprio Lula, a Dilma Rousseff, e todos eles até o Jair Bolsonaro, né, até nós chegarmos à eleição atual. Então não é nenhuma novidade que presidentes são eleitos, muitos deles, 8 já, por esse mesmo sistema de votação eletrônica. Inclusive, no primeiro turno das eleições de 22, os deputados e senadores, francamente, a maioria deles de direita, eles foram democraticamente eleitos por essas mesmas urnas eletrônicas, né, no começo de outubro. Aí, para o dia 30 de outubro, as urnas são questionadas e não valem mais. Então, também não valiam antes, nem para os presidentes anteriores e nem para os deputados e senadores eleitos agora. Ou seja, é um sistema auditado, e que todo ano vai passando por provas para se comprovar que não há fraude, não é? E se houvesse fraude, seriam as pessoas responsáveis pela auditoria as primeiras a indicar. Então, com base nisso, nós temos que o Estado é democrático e é de direito, porque ele é baseado na Constituição e nas leis. Nessa Constituição aqui que eu apresento para os senhores e senhoras, ou seja,
nós temos um sistema que foi votado por constituintes em 1988, eleitos pelo povo, que escolheram valores que estão espelhados na Constituição de 88. Não gostou? Faz outra constituinte. Não é o que nós temos para o momento, tá? Então, nós temos uma Constituição francamente democrática, que foi promulgada em 5 de outubro de 88, após mais de 25 anos de ditadura militar no Brasil. Nós passamos por todas essas agruras de falta de democracia desde o golpe de 64. Nós temos uma Constituição democrática, não é perfeita, nenhuma o é, há muita coisa ali que precisa ser realizada, né, princípios e valores, mas é o que nós temos para hoje, e eu considero que isso, e qualquer constitucionalista vai dizer o mesmo, é bastante razoável de se viver nesse Estado de direito democrático, né, as duas coisas. Nós temos o voto, quando nós queremos mudar alguma coisa, e nós temos o Estado de Direito amparado nas leis e na Constituição, para que nós tenhamos uma segurança jurídica. Nós não podemos simplesmente dizer, não gosto da Constituição, vou rasgá-la. Posso até rasgar o papel, né? Embora ela simbolize muita coisa, né? Esses atos, esses gestos, né? Já vamos falar disso. Mas, para eu realmente superá-la, eu preciso de uma nova Constituinte, de muita pluralidade democrática nessa representação, nessa discussão, novos valores, porque senão não tem sentido a gente mudar uma Constituição se não é para instaurar uma nova ordem, né? Porque essa que nós temos está, como eu disse, muito razoável, muito boa, é uma ordem democrática, é uma ordem plural, e tem princípios que nós consideramos fundamentais que nós não temos por que mudar, a não ser que nós caiamos novamente no risco de uma ditadura. Então, dentro desses princípios fundamentais do artigo 1º, eu quero citar para vocês, porque estão lá, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, isso é muito falado, foi um valor fundamental trazido pela Constituição de 88, nós não tínhamos, né, naquela ordem golpista de 64, uma referência a essa, tanto que havia muitas torturas, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Tanto a livre iniciativa, a questão econômica, quanto também o trabalho, a pessoa que coopera com o seu trabalho para que haja prosperidade e crescimento econômico nesse sentido, e finalmente o pluralismo político, raiz da democracia. Esse é o nosso Estado democrático de direito, baseado nesses valores que os senhores estão vendo aqui. Aí vem o parágrafo único, que foi um pouco aventado, né, desde o domingo 8 de janeiro, que é assim: todo o poder emana do povo. Claro, é o povo que vota nos representantes, os representantes que fazem as leis, né? Que o exerce por meio de representantes eleitos, acabei de falar, ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Gente, diretamente não é entrando no Congresso e badernando e quebrando tudo, não, tá? Até porque ninguém está exercendo nenhum tipo de poder emanado da Constituição. Vejam, nos termos dessa Constituição, gente, o parágrafo único, é nos termos que a Constituição permite, plebiscitos, referendos, né? Plebiscitos para escolher, sei lá, o desmembramento de um Estado, como aconteceu com o Estado do Tocantins, um referendo, depois que uma lei, que existe um projeto de lei, né, ele é aprovado, ela é referendada ou não, o povo vai querer ou não. Aí o povo elege, vai diretamente às urnas participar de plebiscitos ou referendos, muito raros por sinal, né, mas às vezes dentro da dúvida que os congressistas podem passar e ter sobre alguns assuntos, Estatuto de Armamento, também aconteceu isso, a própria alteração do nosso Estado como um Estado monárquico ou um Estado republicano, em 1993, também houve um plebiscito nesse sentido. Então, são escolhas que o legislador, representante do povo, ele prefere nem fazer, ele deixa para o povo fazer diretamente. Plebiscito, referendo. É isso, nos termos dessa Constituição, esses instrumentos estão ali, né? Não vamos falar mais de constitucional, eu encerro a parte constitucional por aqui, porque não é invadindo o Congresso que se exerce diretamente o poder atribuído ao povo, pelo amor de Deus, tá? Não é nesse sentido que a Constituição quis dizer exercer diretamente o poder, tá? Mas isso é bastante óbvio, eu acredito. Agora, nós vamos entrar na parte penal, né? Essas pessoas, como eu disse, cometeram atentados ao Estado Democrático de Direito, que é um bem jurídico muito interessante, tá aí já, né? Desde 88, mas ele ganhou o guarita penal, respaldo e proteção da lei penal, desde a edição da Lei 14.197 de 2021. Já falamos muito dessa lei, tá? Peço novamente que o espectador se remeta aos vídeos que eu vou colocar no final, porque eles falam, repisam, tentam prevenir, tentam alertar, né, para o que poderia acontecer, que os crimes estavam sendo cometidos desde os acampamentos, né, depois veio uma tentativa de explosão. É assim, gente, agora eu preciso dizer uma coisa, não é invadir, quebrar, danificar e causar simplesmente danos patrimoniais ao patrimônio público, até porque isso também aconteceu. É o símbolo do que está ali, é o que representa esse atentado. Não é jogar uma pedra na vidraça da janela do vizinho. Isso é um dano patrimonial, exclusivamente. É mais do que isso. Jogar uma pedra da vidraça do Palácio do Planalto, do STF, do Congresso Nacional,
é atentar contra um símbolo da República, contra um dos 3 poderes da República e, portanto, atentar contra o Estado Democrático de Direito. Aí não é só dano patrimonial. Portanto, essas pessoas não são simplesmente pessoas vândalas. Isso não é só vandalismo, que também foi muito aventado um dia, não deixa de ser, tá bom? Mas eu disse já, quebrar uma coisa do outro é vandalismo. Agora, atentar contra os 3 poderes da República na sua representação física, que são os palácios, é algo mais. Quer-se algo mais. Isso se chama dolo, tá? Então, nós temos algo muito maior do que quebra-quebra ou vandalismo, embora também o seja. Até porque tem um dano patrimonial aí, que bens já foram, inclusive, bloqueados, né? Para que seja pago, porque senão vai sair do nosso dinheiro, de pessoas que sequer estavam lá para cá com esse prejuízo, né? Do contribuinte brasileiro como um todo. Então, se vai sair do bolso do contribuinte, melhor sair de quem quebrou, tá bom? Mas é algo mais, muito mais. Então, nós temos a Lei 14.197. O que ela trouxe para nós? Já falamos, vamos falar de novo. Esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, eles são crimes que foram recentemente criados na nossa legislação. Nós temos ali tanto o artigo 359L quanto o artigo 359M, praticados no dia de domingo, 8 de janeiro de 2023, em Brasília, capital federal. O primeiro diz o seguinte, né, que claro que essas pessoas cometeram, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, 359L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Bom, gente, as imagens falam por si. Claro que houve violência ou grave ameaça. A violência, ela não é só contra as pessoas, embora também o houve, tá? Nós vimos soldados da cavalaria, da presidência da República, sendo jogados ao chão. Tanto os animais quanto eles ali foram lesionados, tá? Violência física, mas também violência contra coisas. Violência no sentido penal também é contra coisa, contra pessoa e contra coisa. Ou grave ameaça, a pessoa erguer a mão, levantar um pedaço de pau e vir com qualquer tipo de arma branca, né? Eram eminentemente armas brancas, né? E não de fogo, mas enfim, também armas de fogo foram levadas lá do Palácio do Planalto. Só de levantar a mão já é uma grave ameaça, né? Só de tentar agredir alguém, isso já é grave ameaça, mas a violência ali era patente. Abolir o Estado Democrático de Direito, claro que sim, né? Claro que sim, né? Que essas pessoas estavam tentando fazer isso. Impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ora, gente, depois daquele quebra-quebra, se não impediu, pelo menos restringiu o exercício, né? Tudo teve que ser novamente erguido e tal, limpo, porque ficou uma verdadeira bandalheira, uma barbárie, né? Qualquer um que tenha tido acesso às imagens vai ver que houve, sim, este crime. E é tentar, tá? A palavra é tentar. Não é um crime que exija a consumação da abolição do Estado Democrático de Direito. E se abolir, professor? E se de fato eles tomarem o poder, acamparem, as pessoas estavam com travesseiro, com colchão, com lençol, elas estavam a fim de ficar ali até forçar uma modificação do resultado das eleições. Não é outro propósito, é claro. Mas elas não chegaram a fazer isso, né? A acampar e simplesmente impedir o exercício dos 3 poderes. Tanto que no dia seguinte estavam os 3 poderes reunidos, fazendo francamente uma frente de conclamação do Estado Democrático de Direito, de fortalecimento da democracia, de que nada teria sido abalado, né, no ponto de vista aí do bem jurídico, mas que sim, houve fisicamente esse atentado no dia anterior. Então, tentar ter o mesmo status de consumar nesse sentido. O crime tentado é igual ao crime consumado. Vejam que as penas, né, que esse delito merece são de reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente de violência, já vou dizer o que isso quer dizer. Não são penas baixas não, tá, gente? E essas pessoas, elas vão responder cada uma por esse quebra-quebra nesse sentido do 359L, tá? Então, o fato de haver um cúmulo das penas da violência é porque, além do 359L, na tentativa, sem direito à redução de pena, porque nesse caso, o status da tentativa tem o mesmo valor da consumação, pena de 4 a 8 anos de reclusão, vou diminuir, não pode. E se eu consumar? São essas penas mesmas, tá? Realmente, a tentativa e a consumação têm os mesmos status, isso é raramente equiparado dentro do nosso Código Penal, acontece muito raramente, e aqui nós temos que realmente um exemplo dessa equiparação. Não merece diminuição de pena relativa à tentativa quem apenas tentou, porque de fato não conseguiram tentar, mas praticaram o crime, tanto que o verbo é tentar, né? E que dirá consumar, quem pode mais, pode menos. Bom, aí apenas correspondente à violência, já vamos ver que há o dano ao patrimônio público, lesões corporais e tudo mais, violência física contra pessoas ou coisas, vão respondendo lá, porque também tem a rolé, né? E não faltam exemplos de violência nesse atentado do dia de domingo, e aí nós vamos ter claramente mais penas a serem acumuladas. O outro delito que essas pessoas claramente praticaram, esse ainda não tinha sido praticado, tá? Esse realmente eu não tinha falado aqui no canal.
porque o presidente Lula não tinha tomado posse, então nós tínhamos ali um outro presidente, que era o Jair Bolsonaro, que deixou o poder só no penúltimo dia do ano, né? Mesmo assim, ainda ficou lá o seu vice. Aí no dia 1º toma posse o presidente eleito Lula, não aconteceu nada demais, nada de grave, ele é o presidente, e no dia 8 de janeiro ele é o presidente. E aí vem a tentativa de golpe de Estado. Vejam lá, artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, a gente já sabe que o meio é esse, né? Uma forma vinculada, o governo legitimamente constituído. Bom, aí o governo estava empossado, constituído, tudo certo, né? E o povo não queria que o Lula prosseguisse. É claro que o propósito era esse, né? Novamente, tentaram. O governo prosseguiu, ele está lá, ninguém tirou ele do poder, né? Mas, obviamente, essas pessoas tentaram. Se tivessem conseguido mais ainda, maiores penas ainda, mas enfim. A margem penal agora sobe para 4 a 12 anos de reclusão, além das penas correspondentes à violência, porque é uma coisa ainda mais grave, né? Nós estamos falando do governo, poder executivo, legitimamente constituído, essa parte aí há quem conteste com base naquela explicação que eu dei. Ai, mas ele foi eleito por urna eletrônica. Pelo amor de Deus, gente. Os 8 presidentes que nos antecederam foram eleitos assim, o próprio Jair Bolsonaro foi eleito assim, o próprio Congresso Nacional que aí está foi eleito assim em primeiro turno. Se não for para ser eleito assim, então a gente teria que reprogramar completamente, voltar à era aí pregressa do voto de papel, que caía no chão, que era rasgado, que era molhado, que era rasurado. Muito pior e muito mais passiva de fraudes do que a votação eletrônica, né? Então nós temos esse sistema eleitoral que elege todo mundo, sem tirar nem pôr, e é esse sistema que está legitimado atualmente. Então, ele foi eleito também, como o outro foi eleito em 2018, ninguém quebrou o Congresso Nacional, né? Nem os 3 poderes. Bom, aí nós temos que o governo é legitimamente constituído, estava empossado, e essas pessoas tentaram dar um golpe de Estado. Ah, mas não, eles estavam lá só para quebrar. Não. Como eu disse, aquilo é uma simbologia. Os 3 poderes, a sede dos 3 poderes representa uma simbologia. Essas pessoas estavam ali para algo mais. Certamente queriam ocupar, tá? Muitos grupos, milhares de grupos de WhatsApp falando isso, ocupar os 3 poderes para impedir o exercício dos 3 poderes, o que é o artigo anterior, e em relação ao governo do Poder Executivo legitimamente constituído, é o 359-M, para que ele não governasse mais, a partir do dia 8. Não conseguiram, mas tentaram, e praticaram o crime, tal qual está aqui. No nosso Código Penal, tamanha gravidade, a própria tentativa já merece penas de consumação, ok? Bom, dito isso, há outros crimes também que a gente pode encontrar na legislação, já houve indiciamento das pessoas que foram executoras materiais desse delito, e um deles, que a gente costuma sempre repisar, e a própria legislação colocou ali, é o crime de dano, né? O crime de dano e dano qualificado, artigo 163, também foram indiciados, porque tapeçarias, estátuas, móveis, equipamentos eletrônicos, enfim, a própria estrutura física, né? Paredes, vidraçaria, tapetes, enfim, tudo danificado, horroroso, né? Ficou assim uma sala de guerra. E principalmente o STF, né? Ele realmente foi completamente depredado. Ali o trabalho vai ser mais intenso, nem dá para entrar lá para trabalhar. E aí o salão principal de julgamentos, né? Uma tristeza sem fim. Então nós temos o dano qualificado. Crime de dano qualificado, que vai se somar às penas dos crimes que eu já indiquei. Então, nós temos o crime de dano. O crime de dano é simplesmente destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia. Coisa alheia de quem? Coisa do povo, né? Porque o público também é de alguém, tá? O público não é de ninguém, ele é de todos, tá? Nós temos muito essa ideia de que se é público, deixa pra lá ninguém. Olha, aquilo ali, alguém pagou por isso. Aliás, todos, né? Pagamos. Então, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa, mas esse não é o crime propriamente de Brasília, tá? Porque tem a qualificadora. O dano qualificado está no parágrafo único, aí as penas sobem, tá? Diz assim, se o crime é cometido, inciso 3º, vou colocar só o inciso 3º, no 163, contra o patrimônio da União, pronto, fechou, né? É patrimônio da União, os poderes são federais, mas enfim, é da União, Estado, Distrito Federal, município ou autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, que são a administração pública indireta. Se o patrimônio é este, que é um patrimônio constituído pelo povo e pago por ele, mantido por ele, e que se for recuperado também vai ser com dinheiro do povo, né? Por isso que a gente vai ter que ter a indenização paga por esses ordeiros, né? Para essas pessoas aí, desordeiros e bárbaros que entraram nos 3 poderes, o dano já tem uma pena que sobe para detenção de 6 meses a 3 anos e multa além da pena correspondente à violência. É claro, o dano é uma violência, obviamente vocês vão dizer que violência então é essa, professora? É uma violência que eventualmente seja física, né, contra pessoas, porque fazendo aquilo tudo que eles fizeram, eles praticaram também lesões a alguns agentes públicos que estavam tentando impedir a barbárie e machucaram, e aí claro que vem as penas da lesão corporal, tá? Então realmente o que não falta é crime de dano qualificado ali, tá? Para cada coisa quebrada,
para cada coisa danificada. É tanta coisa que é difícil até saber quem quebrou o quê, mas enfim, essas pessoas vão ter que responder, pelo menos por um crime desse, de forma continuada. O que é o crime continuado? Não dá para somar as penas de todo quebra-quebra, que é para todas as pessoas, né? Seriam penas imensas. Então, elas respondem uma única vez por aqueles delitos que eu sinalizei e uma única vez por esse crime em forma continuada, porque foi um desenrolar, né, de um ato inicial quebrando tudo, né? Quem quebrou o que não se sabe, mas que vai ser um dano qualificado de forma continuada, certamente vai, né? Ficou bem claro aqui que é um dano ao patrimônio público e ele é pior do que um dano ao patrimônio particular. Como se não bastasse, né, gente? Nós temos ainda que prestar atenção no fato de que essas pessoas, elas foram financiadas, elas não estavam ali de uma maneira desprogramada, né? Isso que chama bastante atenção. Elas estavam ali de uma maneira ordeira, dentro da desordem que causaram, organizada, tá? Quero usar essa palavra, organizada. E nós temos uma lei de crime organizado. Elas foram indiciadas pelo crime de associação criminosa, que é o 288 do Código Penal. Mas eu vou dizer mais aqui no canal. Isso não é de hoje, isso não é assim do nada, tá? São 100 ônibus com 40 pessoas, ou seja, 4.000 pessoas indo ao Distrito Federal para tentar um golpe de Estado em Brasília. Então, isso as pessoas não fazem assim do dia para noite, vamos lá, vamos amanhã cedo, vamos quebrar o Congresso Nacional. Não é assim. Não precisa ser inocente para saber que não é uma pessoa sozinha, não é uma pessoa isolada, não é ideia de um, não é um ato de ímpeto, né? É muito organizado, é muito estruturado. E aí, eu diria, né? Eu sei que a polícia já está fazendo o seu indiciamento de tipificação, que é mais do que uma associação criminosa, tá? É um crime organizado. Porque desde o dia 30 de outubro está em curso, gente. Tá? Não está em curso, talvez, no dia 30 de outubro a ideia primeiro foi dos acampamentos, que a gente já sabe que são criminosos, e aí a situação foi, como ninguém conteve, né, os assentamentos, então nós chegamos na possibilidade das pessoas conversarem, articularem, planejarem, muitas pessoas em muitas cidades, isso dá força, espelha uma força, a ideia que vai, a ideia que vem, é dinheiro, até porque estavam nos acampamentos fazendo o quê? Trabalhando que não era, então de onde vinha o dinheiro para poder ficar ali 2 meses sem trabalhar? Financiadas e tudo mais, estruturadas. Então, eu diria que nós temos que tipificar o comportamento dessas pessoas dentro da lei de crime organizado, que está aí para isso, tá? É a lei 12.850 de 2013. A lei 12.850 é muito conhecida, ela deu a própria origem à Operação Lava Jato e outras mais. Então, nós temos que, quando a associação criminosa, que é uma associação de pessoas para cometer crimes, né, que a princípio foi o que aconteceu, a polícia entendeu assim, ela é estruturada hierarquicamente e organizadamente, não é cada um faz o que quiser, as pessoas têm papéis, né, dentro de uma estrutura hierárquica, nós subimos para a tipificação de organização criminosa, a ver se isso acontecerá de fato no Brasil em relação a esses episódios. Então, a lei de organização criminosa, que eu acabei de citar, que é essa que está aqui no rodapé, ela coloca no artigo 1º, parágrafo 1º, o conceito de organização criminosa. E acho que se encaixa bem ao que aconteceu, porque não foi algo simplesmente de ímpeto, de supetão do dia para a noite, e também não foi simplesmente uma reunião ocasional, embora habitual, de pessoas para cometer crimes como essa associação criminosa. Há uma estrutura hierárquica. E a partir daí, essa organização, essa estrutura, nós temos muito mais do que mera associação criminosa. Vejam lá, parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 2.850 de 2013, diz assim, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Bom, havia 4.000, né? Isso tirando os cabeças e os mandantes que nós já vamos citar. Mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então, você vai no ônibus, você não vai, você cozinha, nos acampamentos nós já tínhamos isso. O dinheiro vem de quem? De repente tem até uma contabilidade, porque simplesmente não se pode gastar de maneira indiscriminada quando se tem planos, né? E, enfim, um cuida do dinheiro, outro cuida da comida, outro cuida do ônibus, outro cuida disso, né? Então, uma divisão de tarefas, ainda que informalmente, veja, também ninguém precisa ter um cargo e ser nomeado para isso, né? Uma distribuição informal de tarefas, é tudo ilegal, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Quanto a esse elemento de sorte especial, não tem a menor dúvida. Queriam derrubar o Estado de Direito, queriam derrubar o presidente eleito, enfim, ora, isso é uma vantagem de qualquer natureza que dirá uma vantagem política. Pode ser monetária, financeira, tal como acontece muito no crime organizado, ou pode ser simplesmente política, que é o que está acontecendo recentemente. A gente falou que o Brasil agora se tornou um Brasil de criminalidade política, né? Que é coisa que não havia antes. Mediante a prática de infrações penais, importante o final, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. As penas máximas dos delitos que nós vimos são superiores a 4 anos, não são? Tanto o fato de se atentar violentamente contra o Estado de Direito, quanto o próprio
golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado tem penas mínimas de 4 anos, que dirá as máximas, que chegam a 8, 12 anos de cadeia. Então, com certeza, as penas, os crimes também são crimes graves, porque a associação criminosa não é necessariamente para praticar crimes graves, são quaisquer crimes. Mas a organização criminosa, além da questão da estrutura, como eu acabei de falar, da questão de divisão de tarefas e tudo mais, ela também visa a prática de crimes muito graves, né? Cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, é o que está no finzinho ali. Então, realmente, se aplica totalmente, porque eles iam praticar crimes graves, esses do Estado Democrático de Direito, em Brasília, sabiam que iam, né? A situação se aplica totalmente à organização criminosa. E aí estão todos conscientes disso, porque quando eu estou numa organização criminosa, eu também tenho que ter o dolo e a consciência de que existe o outro, que o outro faz isso e aquilo, que eu estou dentro de uma estrutura, o que eu vou fazer ou deixar de fazer, eles não foram lá a passeio. Todo mundo sabia muito bem o que ia fazer, para um dia, que grupo que vai para ali, vai para cá. Congresso Nacional, STF, Palácio do Planalto, não foram, assim, brincar, né? Nem passear, nem fazer turismo, tá? E aí nós temos que, dentro dessa lei, o próprio funcionário público pode receber penas mais severas, tá, gente? Então, falando para vocês que os servidores públicos, eu quero também repisar muito isso, que estavam lá e que foram coniventes a fotos, a vídeos, né, de policiais militares e outros mais, simplesmente deixando essa horda passar, simplesmente ajudando até essas pessoas a cometer os crimes que cometeram, fazendo fotos, né, ou seja, achando aquilo ali uma brincadeira, achando aquilo ali legal, apoiando, né, e sendo compactuando com o acontecido. Muito se falou sobre prevaricação, né, que é o fato de o agente público ele não fazer o que deve fazer atendendo a um sentimento de interesse pessoal. Então eu tenho que detê-los, mas não vou deter, porque eu gosto deles. Eu estou de acordo com a ideologia dessas pessoas. Eu tenho que prendê-los, eu tenho que jogar gás de pimenta, eu tenho que não sei o quê, mas eu não vou fazer, ó. Vou levantar minha mão para cima e ficar vendo o circo pegar fogo. Certamente, pode, à primeira vista, sim, a doutrina fala em crimes de prevaricação para esses servidores públicos, né, que já falamos muito em prevaricação, artigo 319 do Código Penal, mas eu nem vou colocar aqui, porque eu vejo mais do que uma simples prevaricação, tá? Essas pessoas que estavam lá para garantir a segurança da Praça dos Três Poderes e dos Três Poderes Constituídos, são garantes da segurança pública deste local. Como todo policial é garante de segurança pública. É integrante da segurança pública, nos termos do artigo 144 da Constituição. Fala-se tanto, né, em segurança pública? Pois é. O Exército também, as Forças Armadas, embora subordinadas hierarquicamente ao Poder Executivo, porque Forças Armadas não são quarto poder, nem mais um poder independente. Nós temos só 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e dentro do Executivo nós temos as Forças Armadas, e o chefe maior do Estado-Maior das Forças Armadas é o Presidente da República, então elas estão subordinadas ao comando dele. Elas não poderiam se insubordinar, e aí há crimes militares a serem apurados, nem vamos entrar, porque o nosso direito penal aqui é o direito penal comum, né? Essas pessoas são garantes. O conceito de garante está no artigo 13 do Código Penal, é aquela pessoa que pode e deve agir para evitar o resultado. Não é ela que está provocando o resultado lesivo, importante que se diga. Mas o garantidor tem o dever de agir para evitar o resultado, tá? E se eles são garantes e não agem, eles praticam o mesmo crime por omissão. Então, pasmem, pessoal, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Esses policiais militares, ou guarda da presidência, ou guarda do Congresso, seja lá quem foi que se omitiu, são funcionários públicos que vão responder pelos mesmos crimes dos artigos 359L e 359M, por omissão de garante, por comissão por omissão. Ao não fazer, mas permitir que se faça, eles respondem pelos mesmos crimes dessas criaturas que estavam lá. Porque não são simplesmente pessoas que estavam ali para observar um terceiro passando. Esses, claro, não têm competência nenhuma, ficaram assustados, vão lá se meter na confusão, um transeunte no meio da rua. Não. Ele não é garante da segurança pública, ele não é policial, não foi nomeado para isso, mas o policial integrante das Forças Armadas, ou enfim, seja lá quem estivesse ali fazendo a guarda desses palácios, e ele vai responder pelos mesmos crimes por omissão. Não é prevaricação, não. Tanto que nem coloquei o crime de prevaricação, que tem penas muito exíguas. Vão ser os mesmos crimes por omissão. Também o dano qualificado, tudo. Viu que estavam quebrando, que estavam entrando, que estavam invadindo, estavam querendo depor a república. E não fizeram nada? Ficaram tirando selfie? Então vão responder sim, porque são criminosos por omissão, tá? A omissão penalmente relevante, ela faz parte da estrutura da parte geral do Código Penal, tá? Quero dizer aqui que nós temos no artigo 13 uma estrutura, vamos falar muito brevemente, sobre a relevância da omissão. E no parágrafo 2º, tá? Nós temos, no artigo 13, parágrafo 2º, brevemente, só para resumir o que eu acabei de dizer, que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, é o que acabamos de falar.
Então não é um terceiro qualquer passando por ali, mas um policial ou integrante das Forças Armadas. O dever de agir incumbe a quem? Nós temos 3 alíneas muito claras. A linha A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância do bem jurídico. Para o bem jurídico. Os palácios, os bens físicos materiais e o Estado Democrático de Direito. E como não? Né? São integrantes da alta cúpula da polícia e das Forças Armadas. É a Polícia Militar do DF, né, do Distrito Federal. Enfim, tanto que o delegado já foi até preso. Tá? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Bom, aí são contratos e tal. Essas pessoas estão obrigadas por lei, a linha A. Tá? E a linha C, com seu compromisso anterior, que é a chamada ingerência, criou o risco da ocorrência do resultado. Aí é quando a pessoa ela mesma cria um risco, como por exemplo abrir um buraco na rua e sai de perto. Alguém cai, a omissão dela em não fechar o buraco se chama ingerência. Não é o caso das alíneas B e C, tá? Muito rapidamente explicando, mas da linha A, porque essas pessoas têm por lei a obrigação de evitar o resultado de dano a esses bens jurídicos, tá? Por lei, tá? Por lei, direito administrativo, enfim, direito penal militar e tudo mais. A Constituição, que fala nas Forças Armadas, o dever delas é a proteção, certamente, da República, né? E estão subordinadas ao chefe do Poder Executivo, ou seja, elas não podem simplesmente cruzar os braços e achar que tudo é lindo. São omitentes e respondem comissão por omissão. Entendido, pessoal? Bom, e aí nós temos outras pessoas e outras autoridades que vão chegando aí, vão sendo indiciadas, né? Isso é muito curioso, a semana vai correndo, a gente aguardou um pouquinho o indiciamento só para poder ficar claro para vocês que nós não temos atos de terrorismo, mas temos algo bastante grave aí, não deixa de ser tão grave quanto o acontecido. Não são terroristas, são golpistas, né? Tanto os executores materiais quanto os omitentes, nós acabamos de falar, e vão se chegando aos cabeças da organização criminosa. E quem são? Acabaram de prender um ex-ministro da Justiça chamado Anderson Torres. Encontraram dentro dos pertences dele na casa dele simplesmente um rascunho de um decreto de golpe de Estado. Tá? E ele foi preso, ele se entregou, inclusive. Né? Houve uma decretação desse mandado de prisão, ele achou por bem não fugir por aí. Né? Mire-se no exemplo de Lula, né? E entregou-se. Que bom. O que ele vai falar, eu não sei. E também, muito recentemente, foi considerado investigado, o indiciamento acontece ao final da investigação preliminar, o próprio ex-presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, que em redes sociais e até depois do acontecido, disse que ficou aí insuflando, né, fazendo o que ele já fazia enquanto presidente, insuflando, instigando, induzindo mais golpes, né, ou seja, que o presidente Lula não foi democraticamente eleito, tarará, são coisas tão absurdas, né, já falamos muito disso aqui, que um ex-presidente não pode, mas ele fala, né? Ele fala irresponsavelmente. Então foi taxado ali também no rol dos investigados. E aí nós temos que essas pessoas, elas podem responder como cabeças, como chamados autores intelectuais. Por quê? O nosso Código Penal, dentro da estrutura da coautoria da participação, ele coloca que as pessoas que participam de qualquer maneira do crime, elas respondem por ele, tá? Então, mas eu não estava em Brasília, não, eu estava lá em Miami. Legal, cara. Mas é o seguinte, você com o seu poder, o seu domínio, e é o chamado domínio do fato, consegue influenciar, instigar ou induzir o que aconteceu. O presidente da República passou uns 4 anos contestando o sistema eleitoral, uns 4 anos plantando ali de forma demoníaca na cabeça das pessoas uma oposição à esquerda, né? Então, claro que ele insuflou eleitores cada vez mais a não aceitar que a esquerda pudesse tomar o poder. Isso não pode ser, né? Não se concebe que pudesse haver a vitória, como em toda eleição, pode se ganhar ou perder, vence a esquerda, o centro, a direita, simplesmente não aceitam, né? Como eu disse, eleito o Jair Bolsonaro no último dia 30, todo mundo ia cruzar o braço e aguardar que ele tomasse posse e tudo bem, ninguém ia sair quebrando Brasília, né? Isso eu tenho certeza. Mas, do outro lado, não houve essa conivência, esse entendimento, essa complacência, né? Por quê? Porque há uma instigação constante do ex-presidente nesse sentido. Então, inocente ele não é, meus caros, tá? Tanto que agora vai ser investigado. E aí, o artigo 29 do Código Penal, para a gente fechar, que diz assim: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. É um artigo bastante dogmático, né? Isso aí dá para escrever rios de tinta, mas, de qualquer modo, ele pode não estar lá no quebra-quebra, claro que ele não vai se abalar lá para Brasília para sair quebrando o STF, né? Não vai se arriscar tanto, nem se prestar tanto, para isso ele já tem muita gente que o faça, nós vimos quantos, milhares. Mas lá de Miami, no escambau, ele está falando, insuflando, instigando, né, a população. E não é de hoje, isso não é no dia 8 não, tá? Muito antes. Depois também, inclusive fez um vídeo nesse sentido, tirou da rede social, mas fez, né, publicou, tá no mundo.
E tanto que teve o pedido de investigação feito aí pelo STF para apurar sua responsabilidade. Então, ele de qualquer modo contribui, como instigador, como indutor, né? O indutor, ele dá ideia, o instigador fortalece ideias, né? Que ideias? Ideias dos crimes que nós falamos contra o Estado de Direito Democrático, tá? Sobre o documento, então, isso sobre Jair Bolsonaro, sobre o documento encontrado na casa de Anderson Torres, isso aí realmente dá muito o que falar, porque seria ou não o início da execução desse golpe de Estado, seria ou não um ato preparatório, né? Importante que se diga que é um documento gravíssimo, né? Gravíssimo, que poderia, a partir do resultado das eleições, dar um poder desmedido às Forças Armadas e ao presidente da República do Brasil, na época, Jair Bolsonaro, ex-presidente agora, para que se contestasse através de um grupo constituído aí para se referendar ou não os resultados das eleições, né, uma comissão de regularidade eleitoral, um negócio, uma absurdez completa, que constitui com certeza o rascunho, não da tentativa de golpe, mas de um próprio golpe de Estado no Brasil. Se aquele decreto fosse decretado, seria um golpe de Estado, não seria nem tentativa, tá? Resta saber, né, o que aconteceria depois, mas provavelmente o STF derrubaria a legalidade desse decreto. Mas, para que a gente possa concluir, o assunto é realmente vasto ainda, nós não sabemos o andamento disso, né? Então ele disse, olha, isso foi encontrado na minha casa, eu ia triturar, eu ia jogar fora. Mas ele reconheceu que estava na casa dele, que ele tinha conhecimento do documento, né? Depois disse que um terceiro entregou, um popular, ou sei lá deve ter sido alguém advogado, uma vez que as palavras são muito precisas técnico-juridicamente falando, né? Embora golpista, o documento está redigido com precisão jurídica, apesar de absurdo completo o seu conteúdo. Então, nós temos que deslindar o que seria o início da execução desse golpe de Estado. Será que ter um papel ali já é o início da execução? Isso realmente vai ter que ser provado ao longo das investigações e quando esse ex-ministro falar de que forma ele recebeu esse conteúdo e se ele compartilhou com alguém, por quê? Tá lá a assinatura do ex-presidente, tá ali a ideia de que mais pessoas poderiam tomar conhecimento. Ele não ia chegar, Anderson Torres, e promulgar um decreto, nem poderia, não tem competência. Então ele teria que entrar em contato com o presidente da República, deputados, senadores, não sei o quê, ou seja, tentar arquitetar aquilo ali para que se tornasse um ato material de decreto, né, presidencial contrário a tudo que se tem na República, né? Instituindo o TSE e outras coisas absurdas do estilo, né? Por essa tal comissão de regularidade eleitoral. Então, até que ponto ele tomou em mãos aquele documento e compartilhou o conteúdo com terceiros interessados e capazes de fazer o documento se tornar um ato legislativo, né? Não vou dizer legítimo porque era totalmente legítimo, mas um ato legislativo promulgado, de se efetivar como um ato normativo real. Né? Porque, de fato, ele não foi publicado, a gente sabe que não. Mas, que passos foram dados nesse sentido? Tá, gente? É isso que eu quero que vocês entendam finalmente, que o ex-ministro vai ou não responder por esse golpe de Estado. Aliás, tudo que aconteceu por omissão no domingo, ele vai responder. Já sabemos que ele também é um garantidor. Ele era, até então já foi exonerado, mas ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E o Distrito Federal é que faz aquela segurança toda ali, ou não fez aquela segurança dos Palácios dos Três Poderes. Então, ele era o secretário de Segurança Pública no dia 8 e ele simplesmente não fez nada. Inclusive, nem estava no Brasil, já tinha voado e dado fora. Então, ele já está preso por isso, mas isso por omissão, né? Por omissão. Agora, por ação, o que nós temos ali dentro da conduta do rascunho de decreto? Se começou ou não avançar com isso para conhecimento de terceiro, conversas, apuração ali, vamos dizer, parando arestas do texto escrito e tal, aí nós temos o início propriamente da execução e não meramente um ato preparatório, né? Porque o ato preparatório ele fica na cabeça do sujeito, nós temos uma cogitação que fica na cabeça do sujeito e o ato preparatório ele é a externalização dessa cogitação em atos materiais que ainda não são tipificados, que ainda não fazem parte do tipo e, portanto, não são início da execução. Mas quando a gente sai do ato preparatório, a gente começa a execução e depois talvez obtenha a consumação e aí começa-se também a punibilidade da tentativa, tá? Então, tem que se deslindar isso para que o crime seja, de fato, punido ao menos como crime tentado. Tanto do próprio Jair Bolsonaro, quanto do Anderson Torres e outras pessoas envolvidas no rascunho desse decreto, tá? Nós temos que ver isso aí. Por causa do quê? Aí, o último artigo que eu coloco para vocês é o artigo 31, tá? Artigo 31 da parte geral do Código Penal, muito esquecido, mas muito interessante nesse momento. Vejam só, diz assim, artigo 31, casos de impunibilidade, o ajuste, a determinação, ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, que já vamos falar um pouquinho disso, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Então, se nós temos um ajuste de vontade, olha, vamos dar um golpe de Estado, legal, vamos dar um golpe de Estado, tal, não sei o quê, mas o crime não começa pelo menos a entrar na esfera da tentativa, a entrar mesmo na execução material daquilo ali, ou seja, vamos promulgar o decreto, vamos lá, vamos reunir o pessoal e tal, vamos rascunhar, vamos corrigir, vamos...
nós, né, não temos nada que exteriorize, né, algo além da cogitação e da preparação, então o crime não foi tentado. Se o crime não foi tentado, o ajuste de condutas também não pode ser punido. Por isso que fala casos de impunibilidade, né? Mas nós temos que, se o crime começou a ser tentado, com toda essa discussão sobre o decreto, vai lá, vem cá, aí nós temos a possibilidade de o ajuste de vontade ser punido, né? Assim como também a instigação, o auxílio, nós falamos do ex-presidente Bolsonaro. Se ele tivesse feito aquilo tudo, mas ninguém tivesse invadido Brasília, teria ficado no plano da instigação. Do quê? Nada, ninguém foi Brasília invadir. Ele estaria lá, né? Mas sem, né, conseguir entrar como um partícipe dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. Tá? Poderia ficar como um incitador de crimes do artigo 286 e tudo mais, mas não propriamente na esfera desses crimes mais graves, esses crimes de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Agora, se houve uma tentativa, e houve claramente em Brasília no dia 8 de janeiro essa tentativa, ele já pode ser punido, né? Isso em relação a Jair Bolsonaro. Anderson Torres por omissão, certamente, não como instigador, porque o ex-presidente é um instigador nas redes sociais. E Anderson Torres pelo decreto e próprio Jair Bolsonaro, se de fato houve o início da execução em relação ao tal decreto, tá? Senão vai ficar aqui num caso de impunibilidade se o crime não começou a pelo menos ser tentado. O golpe aconteceu, né? A tentativa de golpe aconteceu. O crime do artigo 359-M, ele foi operacionalizado. Nós vimos toda aquela barbárie no dia 8 de janeiro. Mas tem conexão com isso, com esse decreto, a raiz disso? Isso era um documento oculto que só o próprio Anderson Torres teve conhecimento aí? A saber, né, pelas apurações do que pode acontecer, uma vez que se exige pelo menos o início da punibilidade da tentativa para que o ajuste, a instigação, o auxílio sejam efetivamente tentados, tá bom, pessoal? E punidos, certo? Então, nós temos aqui que tudo isso é uma explicação do que aconteceu em Brasília em 8 de janeiro último, que foi um grande abalo, uma grande tentativa de abalo à ordem democrática no Brasil, ao Estado Democrático de Direito, mas não se conseguiu. Não se conseguiu. O crime aconteceu, né? Os crimes têm penas bastante rigorosas, equivalentes à consumação, mas eles não alcançaram, né, realmente a lesão ao bem jurídico. O Estado Democrático de Direito permanece incólume. O Brasil é uma democracia baseada na união indissolúvel e harmônica dos três poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, e nós vamos continuar velando pela nossa democracia, que é o bem mais precioso que nós temos. Senão nós não teríamos mais direito algum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso quadro Notícia Crimes, né? Essa horrenda notícia crimes que aconteceu no Brasil essa semana. E nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.